para fazer a implementação da conexão TCP, eu utilizei como referência o livro Redes de Computadores e a Internet, um dos livros da disciplina, e também a documentação da biblioteca Socket. O protocolo TCP ele é um protocolo orientado à conexão, então, antes de a gente começar a enviar e receber dados, a gente precisa primeiro estabelecer a comunicação, né, conexão, entre cliente e servidor. Então, o cliente vai enviar uma requisição, né, e o servidor vai aceitar, e aí sim a gente começa a enviar e receber dados. Então, o código está estruturado assim, tanto para o cliente quanto para o servidor. Primeiro eu trato a entrada, depois eu realizo a conexão entre cliente e servidor e depois a troca de dados. Então, a primeira coisa na implementação do TCP cliente é importar a biblioteca. Depois eu crio uma variável host, que ela recebe a entrada do usuário. Essa entrada pode ser ou simplesmente um enter, ou o IP e a porta separados por um espaço, conforme está aqui na especificação. Aqui tem um espaço entre o endereço de IP e a porta. Se o usuário colocar somente o enter, ele entra nesse primeiro if, e eu seto a variável IP para o meu host local, para o meu IP local, e a variável host para a porta 1234. Se o usuário inserir um IP e uma porta, ele entra dentro do else. Eu seto uma variável aux para receber essa variável host, mas eu uso a função split para separar essa variável host em duas. Então, nessa função split, eu estou passando como parâmetro espaço. Quando ela encontrar um espaço, ela vai separar a string em duas. E a gente vai ter duas strings, uma com o endereço de IP e a outra com o número da porta. Então, essa aux, na verdade, ela vai ser praticamente um vetor, uma lista, enfim. Aí o IP vai receber a primeira posição da aux, que vai ser onde vai estar o IP que o usuário inseriu. Eu uso essa função getHostByName. Essa função, na verdade, ela serve para, dado um nome de host, ela retorna o endereço IPv4. No caso, o usuário já digitou o endereço IPv4, mas só para não dar nenhum problema com a formatação depois, quando eu for usar a função para fazer a conexão, daí só para prevenir eu usei essa getHostByName. Na variável host, eu vou atribuir a posição 1 do vetor, que na verdade é a posição 2, né? Que é onde vai estar o número da porta. Eu faço um cast para int, porque vai estar como string. Aqui eu crio a representação do socket, né? Ele tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro significa que eu vou utilizar endereços de IP especificamente. E o segundo parâmetro, ele provê uma sequência e fluxo bidimensional, transmitindo dados sobre uma base confiável. Depois eu uso a função connect. Essa função, ela serve para conectar o endereço do servidor remoto, ou seja, eu vou passar aqui para ela o IP e o host, e daí eu vou conseguir me conectar ao servidor, que no caso vai ser, né, a função TCP Server. Então, aqui é para mim me conectar ao servidor. Fazendo essa requisição de que eu quero me conectar ao servidor e ele aceitando lá no outro código, né, eu entro no while. No loop eu crio uma variável mensagem, essa mensagem ela vai receber a entrada do usuário, ela já tem aqui uma mensagem para o usuário, onde ele inserir a entrada, conforme está na especificação do professor. Depois eu chamo a função send, essa função ela serve para enviar dados para o socket, no caso, para o meu socket servidor. Então eu vou pegar a mensagem que o usuário inseriu e eu vou enviar ela para o servidor. Depois que eu enviar ela para o servidor, eu crio uma variável mensagem 2. Essa variável ela é criada para receber a mensagem que o meu servidor vai mandar de volta para mim, que vai ser a confirmação que ele recebeu a mensagem e qual mensagem ele recebeu. Por isso essa função receive aqui. Essa função ela serve para isso, para receber dados do socket servidor nesse caso, né? Mas ela serve para receber dados em geral. No nosso caso vai ser do socket servidor. Esse 1024 aqui é o tamanho da mensagem de bytes que eu vou receber, até o máximo de 1024 eu aceito. Depois eu dou um print na mensagem que o meu servidor me mandou de confirmação.
A implementação do servidor. Como eu trato a entrada é igual como eu trato na do cliente, então eu não vou explicar de novo, porque é a mesma coisa. Aqui eu crio a representação da socket, de novo os parâmetros são o mesmo, faço print para ficar conforme o professor pediu. Chamo a função bind. Essa função ela serve para associar o socket ao endereço. Então, ela vai associar esse socket servidor ao endereço de IP e de porta que eu vou passar aqui para a função. Esse print aqui é para ficar indentado, de novo, como o professor pediu. Aí vem a função listen. Essa função ela serve para habilitar um servidor para aceitar conexões. No caso, ela não precisa ter nem argumento no nosso caso, já que só tem um cliente. Ela está com 5 aqui porque eu peguei da documentação da biblioteca. Mas basicamente esse argumento 5, ele significa que queremos enfileirar no máximo 5 requisições de conexão. Para o caso de ter mais conexões, mais clientes querendo conectar o servidor, né, e acabar tendo conexões simultâneas, mas não é o caso, a gente só tem um cliente, então a gente não vai utilizar, não precisaria desse argumento, também não vamos utilizar thread, nem nada do tipo. Aqui eu crio uma variável que vai ser um contador, eu começo atribuindo 0 a ela. Aí eu entro dentro do loop eu chamo a função accept, e nessa função eu crio uma variável para guardar o retorno dela. Essa função, ela serve para aceitar uma conexão de um cliente, no caso, e o valor de retorno dela é 2. O primeiro é um objeto de socket utilizável para enviar e receber dados da conexão, e o segundo é o endereço vinculado ao socket na outra extremidade da conexão, ou seja, ao cliente que está fazendo essa requisição. Aí eu entro dentro desse segundo while, que ele vai servir para mim ficar recebendo a mensagem que o cliente me mandar e enviando a mensagem de confirmação de que eu recebi a mensagem dele e qual foi. Aí eu crio uma variável data na sequência. Essa variável, ela vai armazenar a mensagem que o meu cliente me mandar. Eu dou um resave aqui para setar o tamanho do buffer para 1024 bytes. Depois eu uso a função decode. Essa função, ela serve basicamente para a gente melhorar a impressão, né, na hora de printar a mensagem. Nesse caso, com ela, a gente pode codificar bytes em uma string, por exemplo. É por isso que a gente vai utilizar ela, porque a gente vai mandar uma mensagem de confirmação para o cliente e dizer qual foi a mensagem que ele mandou para a gente. Aqui está no formato da mensagem que o professor pediu para printar. E com a variável cliente socket, eu vou usar de novo a função send. De novo, a função send ela envia dados para o socket, né? Dessa vez a gente vai enviar para o socket cliente. Os dados que a gente vai enviar é a confirmação de que a gente recebeu a mensagem e qual mensagem foi. Aí eu acrescento um ao meu contador e fico nessa, enquanto eles enviarem mensagens um para o outro. Agora eu vou mostrar a implementação funcionando. Vou rodar primeiro o código do TCP servidor. Primeiro eu vou deixar com as variáveis de default. Então eu vou mandar a mensagem conforme está especificado lá na tarefa. Então aqui é a mensagem que eu vou enviar, inserir a mensagem. Ali logo em seguida, o servidor responde que tá ok, que ele recebeu a mensagem, a confirmação, e ele diz qual mensagem foi. E assim sucessivamente. E aqui no meu servidor, também tá conforme estava especificado lá na tarefa, como deveria apresentar, né, no terminal. E assim por diante. Vou só parar a conexão aqui. Agora eu vou fazer com o usuário inserindo um IP e uma porta. Então agora eu vou mandar a mensagem de novo.
e assim sucessivamente para a conexão. E é isso.